Graças a Deus, que o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, venha ao encontro da sua necessidade, dos seus anseios, dos seus sonhos, mas sobretudo que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Muitas pessoas, a maioria, eu diria, das pessoas tem vivido uma vida infernal, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições físicas, ainda assim vivem uma vida vazia, depressiva, cheia de medos, de dúvidas e etc. O que acontece é o seguinte, você que está me ouvindo aí, neste momento, dentro de uma prisão, você que está sofrendo, gemendo, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que nós iríamos chegar ao ponto que chegamos. Eu digo nós, a humanidade. A humanidade chegaria a esse ponto de destruição, de caos, de dor, de sofrimento, de angústias, crianças passando necessidade, morrendo de fome, guerras, violências, injustiças. Ele sabia disso. Ele já sabia o que iria dar essa humanidade corrupta. Então, o que ele fez? Ele criou a vida pela fé. Ele instituiu a fé para que a pessoa pudesse ter vida. É por isso que ele disse, o meu justo terá vida pela fé. O que significa ter vida pela fé? O que significa viver pela fé? O que significa a fé? Você tem que entender que a fé não tem nada a ver com a religião ou religiosidade. A fé é um poder que Deus disponibiliza para aqueles que são humildes de espírito. Quando uma pessoa é humilde de espírito, a esta pessoa é revelada a fé. E que tipo de fé que é revelada para ela? A fé que faz que ela viva na dependência de Deus. Fé é dependência de Deus. Fé não é religião, não é religiosidade. Fé é dependência de Deus. Quando uma pessoa manifesta fé em Deus, ela passa a depender de Deus. Quando você deixa de depender de Deus, você deixa de depender da fé e, consequentemente, você perde. As pessoas lutam por dinheiro, estudam, investem suas vidas para ganharem dinheiro. E elas pensam o seguinte, bom, se eu tiver dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor vida eu vou ter. Não necessariamente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser uma pessoa depressiva, vazia, pessoa abatida e ser infeliz. Quantas pessoas que se suicidam no mundo? E se você verificar, a maioria das pessoas que suicidam são pessoas ricas, são pessoas de sucesso. Nós tivemos aí vários artistas, cantores mundiais que se mataram. Artistas de cinema se mataram, se enforcaram. Tinham sucesso, tinham dinheiro, tinham tudo, mas não tinham vida. Por quê? Porque a vida só é possível através da fé. É isso que Deus está falando. Meu justo viverá pela fé.
que significa a vida vem pela fé. Sem fé não há vida. Não há vida. A fé é como o fôlego da vida. A fé é como o ar, o oxigênio que nós dependemos para viver. Sem fé não há vida. Sem fé não há vida. Eu não estou falando, e Deus não está falando, que sem religião não há vida. Verdadeiramente, a religião atrapalha a fé. A religião atrapalha porque leva a pessoa a praticar uma religião e quando ela pratica, depois de determinado tempo, ela vê, minha religião não valeu de nada, perdi tempo. Por quê? Porque é um engano. Qualquer que seja a religião, é um engano. Quando se trata de fé, se trata de vida. Você tem vida. Porque é Deus quem determinou isso. É Ele que instituiu a vida pela fé. Então, a fé é algo que você recebe de Deus para viver na dependência dEle. A vida vem pela fé. A vida se faz pela fé. Então, os milagres que nós temos mostrado aqui têm acontecido com todas as pessoas. Pessoas que eram pobres e tornaram-se ricas economicamente, pessoas que eram semi-analfabetas, pessoas que às vezes nem sabiam ler, nem escrever, nem falar direito, mas pessoas que alcançaram o sucesso, a vida, alcançaram a plenitude da vida pelo poder da fé. E é isso que é bacana, é isso que é maravilhoso. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque a fé é dada para os humildes. Se o rico é humilde, ele recebe fé e arrebenta. Se o pobre é humilde, recebe fé e arrebenta. Você não, necessariamente, você não tem que ter ajuda do governo, você não tem que ter estudo, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter condições econômicas, condições sociais, ter tido oportunidades para ser uma pessoa bem-sucedida ou para ter vida. Não, basta você ter fé. Portanto, você que está me ouvindo agora, bispo, eu não sei ler nem escrever. Bem, você pode não saber ler nem escrever, mas quando você toma conhecimento da palavra de Deus, ainda que seja o mínimo da palavra de Deus, vem a fé e essa fé faz de você uma pessoa de sucesso. Ainda outro dia, eu estava conversando sobre o testemunho de uma pessoa que sequer sabia ler e escrever. Sequer sabia ler e escrever. Mas essa pessoa veio se tornar dono de vários colégios, instituições de ensino. Olha só que maravilha, como é que Deus é grande? Por causa da fé. Conheceu a fé, então pela fé foi tomando posse, dia após dia, foi conquistando a sua vida. E confirma aquela palavra, ou a palavra que Deus fala, o justo viverá pela fé, o meu justo. A pessoa que é justificada por Deus é justificada por conta da sua fé, não por conta da sua religião ou religiosidade. Então, muitas pessoas até, inclusive pessoas crentes de várias denominações, pessoas que praticam a fé, praticam, melhor dizendo, a religião, obedecem os ritos, as doutrinas da religião, mas não vive pela fé, porque ela depende da religião, ela depende da sua instituição, ela depende da sua denominação, ela depende do pastor. E não é assim. Você não tem que depender do pastor, do bispo, da igreja, você tem que depender da fé. Depender da fé é depender de Deus. Depender de Deus é depender da fé. Quando a gente aprende a depender de Deus, a gente vive tranquilo, na paz. A gente vive na segurança, porque nós passamos
crer, acreditar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então você que me ouve aí na roça, na cidade, qualquer que seja o seu lugar, você esteja num hospital, num presídio, num sanatório, você já deve ter ouvido vozes que dizem, não há esperança para você, acaba com a sua vida. Essa é a voz de Satanás, é a voz do inferno. Existe sim, claro que existe esperança para você. Mesmo que você não tenha estudado, mesmo que você não tenha tido oportunidade, talvez você seja um rapaz que nasceu sem mãe e sem pai, foi jogado no mundo, foi criado pelo tráfico e é um instrumento do tráfico de drogas. E você diz, eu não tive oportunidade na minha vida, não tive educação, eu não tive um referencial de pai e de mãe. Então, o que me resta na vida? Então você pensa que não há solução para você. Na realidade, há sim, desde que você aprenda a viver na dependência de Deus. Como que eu posso viver pela fé? Como que eu posso viver na dependência de Deus? Eu posso viver pela fé, eu posso viver na dependência de Deus quando eu tomo conhecimento da palavra, da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a pensar. A Bíblia ensina a gente a raciocinar. A Bíblia ensina a gente o caminho da prosperidade. A Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a escolher a esposa, o marido, a constituir família, a viver na justiça. A Bíblia ensina tudo. Tudo que você precisa na sua vida, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a plantar para você aprender a colher. A Bíblia ensina tudo, 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 tudo. Não há nada na palavra de Deus que não tenha acesso à plenitude da vida. Porque Deus ensina tudo que eu sei, apesar de ter passado em faculdades, apesar de ter estudado, o que eu sei hoje, eu devo à palavra de Deus. E essa palavra é que me ilumina, é que me dá direção. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento, perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer? Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se vai em frente ou se para. Você está em dúvida. Pois é. Quando a pessoa vive pela fé, ela não tem essa dúvida. Ela não fica naquele vai, mas não vai, naquele chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Ela não é indefinida, como a maioria das pessoas. Ela sabe o que quer. Ela sabe o que quer porque ela depende da fé. Ela depende de Deus. Ela depende do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem nos dá a fé. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te orientar, que vai ensinar você a pensar, a raciocinar, a tomar atitude, a ser uma pessoa segura. Sabe, tem pessoas que são tão indecisas, que até para tomar o ônibus para ir trabalhar, ficam na dúvida. Até para tomar o ônibus que sabe que vai deixá-la lá na porta do trabalho, elas ficam em dúvida. Ficam com medo. Será que esse ônibus não vai bater? Porque bate aquele medo. Será que esse ônibus não vai ser assaltado? Não vai ser queimado? Enfim, há pessoas que vivem completamente entregues às dúvidas, completamente rendidas às dúvidas, ao medo. Mas quando se vive pela fé, não. Essas criaturas são seguras, são precisas, são definidas na sua vida. Você me ouve agora, e você que tem depressão. O que é uma depressão? Uma depressão é um espírito de dúvida. É o espírito da dúvida.
Quando você tem o espírito da fé, o espírito da dúvida nem chega perto. Por quê? Porque a fé é fogo. A fé é o poder de Deus, é o fogo do Espírito, é a chama divina dentro da gente, que faz arrancar, queimar todo o mal a partir da dúvida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe de ser religioso, religiosa. Deixe de viver assim, na dependência disso, na dependência daquilo, na dependência do patrão, do empregado, do governo. Não viva na dependência de ninguém. Pense grande, pense forte, pense pela fé, viva na dependência de Deus. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser, mas se você não tiver fé, seu dinheiro não vai valer de nada. Porque o que adianta ter todo o dinheiro no mundo, ter, por exemplo, um câncer? O dinheiro cura o câncer? Não, o dinheiro você pode até gastar nos melhores médicos, hospitais, mas às vezes o câncer mata independentemente de todos os recursos científicos que estão disponíveis neste mundo. Então, minha amiga, meu amigo, o dinheiro também não pode comprar uma família, não pode comprar paz, é ou não é? Paz, você quer ter paz. Há pessoas que dizem, eu queria ter pelo menos 1 minuto de paz na minha vida. Quer dizer, 1 minuto. Pois bem, a fé te dá a paz. Você sabia disso? E a fé é gratuita, você sabia disso? A fé, você não tem que pagar nada pela fé. Para receber fé, você não tem que pagar nada. Você tem que apenas ser humilde e submeter os seus pensamentos à palavra de Deus. A fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a grande riqueza que Deus colocou à disposição de todas as pessoas, de forma justa. Quem crer, disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem tiver a fé, quem viver pela fé, será salvo. Você que quer salvar a sua pele, salvar a sua vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu não tinha conhecimento da fé, não tinha sequer conhecimento da existência da Bíblia. Então, eu tinha conhecimento da religião, mas não da palavra de Deus. Então, eu pensava assim, não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou investir a minha vida numa faculdade, eu vou ser engenheiro e vou ganhar dinheiro, vou construir a minha vida e tal. Quer dizer, eu pensava errado, até que um dia alguém me falou da fé, me falou de Jesus. Quando se fala de Jesus, se fala da fé. Quando se fala da fé, se fala de Jesus. E a partir de então, eu tive acesso à palavra de Deus, alimentei-me dessa palavra, sustentei o meu espírito com essa palavra, e o meu espírito foi desenvolvendo e me dando condições de tomar posse, de conquistar através da fé, da dependência de Deus. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ser pobre. Você pode ser o mais pobre deste mundo, mas se você tiver a grandeza da humildade e recorrer, dizendo, Jesus, tem compaixão de mim, ensina-me a crer, ensina-me a fé, dá-me a fé que eu preciso para ficar na dependência tua. Se você fizer essa oração tão simples, mas tão poderosa, então você tornar-se-á a pessoa mais rica deste mundo. Você crê nisso? Pois bem, lembra que Jesus falou para o diabo? Jesus disse assim para Satanás, Satanás, nem só de pão o homem viverá. Quando ele estava falando nem só de pão o homem viverá, quer dizer, nem só de dinheiro, nem só de sucesso, nem só das coisas desse mundo o homem viverá. Mas viverá de toda a palavra
que procede da boca de Deus. E essa palavra procede da boca de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo terá vida pela fé. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, foram marcadas pelo próprio Deus, foram carimbadas pelo próprio Deus. Sabe aquela figurinha carimbada, que ela é especial? Pois bem, Deus nos sela, nos carimba com o Espírito Santo, dizendo para Satanás: olha, esse aí é meu, essa daí é minha, e acabou. Acabou. Você não tem mais direito a nada na vida dela. Essa é minha. Esse é meu. Pronto. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. Se o diabo pudesse, ele já teria dado cabo da minha vida, sim ou não? Não é verdade? Você sabe que é. Muitas pessoas que me invejavam, invejam até hoje, muitas pessoas que fizeram bruxaria, feitiçaria, magia, para me destruir, elas morreram e eu estou aqui. Então, minha amiga, meu amigo, isso se cumpre. Eu sou exemplo vivo de que Deus existe, eu sou exemplo vivo de que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, selada, carimbada, o diabo não toca, nunca mais. A Bíblia fala sobre isso. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm pensado que são batizadas com o Espírito Santo e a vida delas, o fracasso delas. E quando eu me refiro a fracasso, não é apenas simplesmente um fracasso material, econômico, mas o fracasso espiritual. São pessoas depressivas, são pessoas amuadas, tristes, pessoas que são invejosas, são pessoas com maus olhos, são pessoas que têm problema de insônia, nervosismo, medo, ouvem vozes, têm vontade de se matar. Esse tipo de pessoa é religiosa, mas não foi carimbada, então está vivendo o inferno, porque não experimentaram o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé. Quando a gente leva as pessoas a subir no altar, a sacrificar suas vidas, é justamente para receberem o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Por isso, você vai ouvir testemunhos agora que vão mostrar para você que essas pessoas que hoje estão carimbadas pelo Espírito Santo, essas pessoas eram pessoas como você. Olha só a vida delas, como mudou. Vamos ouvi-las. Meu nome é Eliane, eu tenho 38 anos e eu fui uma jovem muito depressiva, né? Muito frustrada, eu não tinha autoestima, eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Durante o dia eu era uma pessoa até bacana, eu era simpática com as pessoas, tentava me dar bem com todo mundo. Mas chegava em casa, no íntimo do meu quarto, eu chorava muito, eu não conseguia dormir e vinham pensamentos negativos. E cheguei ao ponto de, uma certa ocasião, pensar em dar cabo da minha vida. Cheguei ao ponto de ter vícios, inclusive para ver se aquilo me preenchia de alguma forma. Tentei relutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos. Cheguei a estudar, a tentar
ter uma profissão, um êxito profissional. Eu procurei em diversos lugares, onde me diziam que tinha solução, uma receita, uma fórmula, eu ia atrás. Eu não tinha um norte para a minha vida. Até que um dia, por um convite, eu fui muito resistente, não queria ir para a igreja, porque eu tinha um certo preconceito, que eu também não sei de onde venho, porque eu não conhecia o trabalho, né? Mas eu falei, vou tentar, vou fazer uma última tentativa. Para mim, naquele momento, foi a última porta. Aí eu vi o resultado nas outras pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, né? Eu usei a minha razão. Falei, se funcionou para tanta gente, por que para mim não vai funcionar? Então eu vou ver o que eles fazem, tentar fazer da mesma forma para ver se eu consigo mudar a minha vida. E aos poucos eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, fui participando das reuniões, né? Fui me dedicando e assim, gradativamente minha vida foi transformando. Meus pensamentos, aqueles pensamentos negativos, pensamento de olhar para as pessoas e não gostar das pessoas também, que eu tinha muito, foi mudando. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, amor por mim mesma, mas tinha algo mais que me faltava, né? Então eu me abdiquei de tudo e foquei realmente na busca do Espírito Santo. E eu lembro que um dia no trânsito mesmo, durante uma oração, foi uma coisa assim inexplicável. Num domingo, pela manhã, eu fui à igreja e nesse dia assim, foi como se tivesse só eu e Deus. E desde então, assim, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Eu me aproximei mais dele, eu me dedico mais a ele. Não importa a situação que eu estiver passando, pelo contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu me aproximo mais dele. O meu relacionamento é mais estreito com Deus, porque eu sei que só Ele pode me ajudar. Ele me protege, Ele cuida de mim. Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada, tenho um excelente, maravilhoso casamento, tenho uma vida abençoada, uma saúde perfeita, a família. E o mais importante, que assim, tudo isso que eu tenho não se compara ao que eu recebi, é o Espírito Santo. É uma riqueza interior que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. E para celebrar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal, com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Meu nome é Peterson, eu tenho 34 anos, eu era uma pessoa vazia, eu tinha esse sentimento de inferioridade. E através desse sentimento, desse meu defeito, esse problema interior, eu era muito violento. Eu falava alto, eu falava palavrão, eu brigava com as pessoas, eu tinha pensamentos ruins, eu maquinava o mal. Eu tinha sentimento de morte, eu não sabia explicar esse motivo, mas eu queria matar alguém, eu queria fazer mal para uma pessoa, eu não tinha condições nenhumas de viver em sociedade, eu era uma pessoa perigosa. E com o passar do tempo, eu fui vendo que esses problemas meus, eles não se resolviam. E eu, a cada dia, ia ficando pior. Eu percebi que eu precisava mudar. Foi aí que eu recebi um convite e eu comecei a ir na igreja. E comecei a prestar atenção nas reuniões.
E eu me liguei, eu me toquei que eu tinha um problema sério que eu precisava resolver. Aqueles momentos que eu tinha livre, eu comecei a ler a Bíblia, a ler um livro da igreja, a assistir alguns vídeos da igreja. E eu fui vendo que tinha pessoas que tinham problemas piores do que os meus. E que elas se resolveram e tiveram um renovo na sua vida e conseguiram uma transformação. E eu pensei assim, poxa, se aconteceu com eles, também tem que acontecer comigo. Então eu mergulhei de cabeça, eu me entreguei por completo. Na época, eu consegui ser batizado com o Espírito Santo, ter uma experiência confortante com Deus e realmente conhecer a Deus. Porque eu não acreditava em nada. Eu só acreditava que eu era capaz de fazer tudo, mas eu me coloquei numa posição inferior a Deus e assumi a minha inferioridade a Ele e consegui resolver todos os meus problemas e tive um real encontro com Deus naquele dia. E a partir daquele momento a minha vida se transformou. Eu me tornei um homem totalmente diferente, batizado com o Espírito Santo, feliz, realizado. As ideias começaram a mudar, aqueles sentimentos ruins que eu tinha, aquelas palavras feias que eu falava, aquelas brigas que eu tinha, aqueles gritos, saíram de mim. Eu já não sentia mais prazer em fazer o mal, eu queria fazer o bem. Porque eu fui aprendendo a como lidar com as situações do dia a dia, me aproximando mais de Deus. Foi uma experiência muito positiva que eu tive com Deus. Eu acabei conhecendo algo superior, algo maior. Minha amiga, meu amigo ouvinte, para com esse orgulho, pare com essa maneira sua de ser. Quanto tempo você vem vivendo com esse orgulho? Se você aguenta viver mais, tá bom, tá, continua vivendo assim. Mas se você é uma pessoa que pensa, uma pessoa que, poxa, é racional, não, peraí, tem que mudar, não aceito isso. Pô, como é que pode eu estar levantando as mãos para um Deus que eu não conheço? Como é que pode eu estar adorando um Deus que eu não conheço? Eu tenho ouvido falar dele, mas eu não o conheço. E a minha vida tem sido uma miséria, uma desgraça. Eu sou a própria fotografia da desgraça. Oh, minha amiga, meu amigo, por que isso tem acontecido? Porque você ainda não teve acesso à fé, à verdadeira fé, ao espírito da fé. O Espírito Santo é o espírito da fé, ele que nos dá a fé para que nós venhamos ter uma vida diferente. E só a fé pode vencer o mal, só a fé pode vencer o diabo, só a fé pode vencer a dúvida, só a fé pode vencer o inferno, só a fé pode vencer o mundo. Não é dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser um perdido da vida. Então, se você não aguenta mais a sua vida, você já não suporta mais, então venha na Igreja Universal do Reino de Deus. Faça-nos uma visita. Venha se libertar. E depois você decide que você quer seguir, se continuar na sua denominação antiga ou não. Mas primeiro venha se libertar. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Vamos ouvir mais testemunho. Vamos ouvir pessoas, você verifica que essas pessoas tiveram humildade, hein? Por isso que elas receberam o Espírito Santo, o Espírito da fé, o selo de Deus, a marca, o carimbo do próprio Deus. Vamos ouvir. Meu nome é Júlio César e antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa muito vazia. E por conta desse vazio, eu procurava preenchê-lo através de festas, através de baladas, do círculo de amizades que eu tinha, que por sinal era muito grande. Porém, por mais que eu conhecesse muitas pessoas, por mais que eu tivesse contato com muitas pessoas, todas estas pessoas não preenchiam o vazio que estava dentro de mim. Eu era uma pessoa completamente sem perspectiva alguma, tinha visão até de crescimento, porém as coisas para mim não davam certo como eu gostaria de dar. Nós descobrimos que a minha tia ela estava começando a ir à Igreja Universal, justamente porque ela estava passando por muitos problemas, tanto ela quanto a minha avó. E ela estendeu esse convite para a gente. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Começamos a frequentar então a igreja, porém não houve da minha parte uma decisão sincera de me entregar a Deus. Até que, certa vez,
na minha casa, me veio um pensamento de ligar a televisão e assistir uma programação da igreja. Eu me recordo que eu fiquei até 2 horas da manhã aguardando a programação começar, e ali o bispo, ele falava com uma convicção, ele apresentava testemunhos naquele programa, e aquela certeza ela passou a estar dentro de mim. E naquela madrugada eu tomei uma decisão: a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Até que eu comecei a ir às reuniões com o devido interesse, e ali eu entendi que eu precisava jejuar, então eu comecei a fazer os meus jejuns, comecei a orar, coisa que eu não fazia, a me dedicar à leitura da Bíblia, a me dedicar às leituras que me eram apresentadas, que edificavam a minha vida espiritual, e o inevitável aconteceu. 1 mês depois, negando a mim mesmo, colocando a minha vida de fato e de verdade sobre as mãos de Deus, então eu vinha a ter um encontro com Deus. Os meus pensamentos haviam mudado, porém, eu estava decidido agora a ser batizado com o Espírito Santo, a ser selado com o Espírito Santo. Eu me recordo até hoje que houve a necessidade de eu abrir mão do meu eu. Eu precisei sair do comando da minha vida. Eu precisei colocar minhas vontades de lado e, como dito naquele dia, colocar Deus no lugar que era dele, colocar Deus como dirigente da minha vida. E naquela reunião eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu coloquei Deus como o Senhor da minha vida. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, do meu eu. E ali o inevitável aconteceu. Houve essa mudança no meu interior. A princípio, houve paz. A paz que eu não tinha. A paz que não havia no meu ser passou a existir. Logo, a mudança de comportamento, a mudança de atitude foram consequências da presença de Deus dentro do meu ser. O meu comportamento, antes eu era uma pessoa completamente desinteressada às questões espirituais, comecei a me dedicar muito mais a isso, comecei a ter amor ao próximo, coisa que eu não tinha. Eu era uma pessoa prepotente, orgulhosa, que pensava apenas em mim, no meu eu, na minha vida, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, os meus olhos se voltaram também ao meu próximo. Eu que era uma pessoa que encontrava prazer nas festas, nas baladas, aquilo não enchia mais os meus olhos. As minhas atitudes com relação à minha família mudaram, a minha postura, o vazio que eu tinha deixou de existir, os complexos deram lugar dentro de mim, a confiança, as minhas fraquezas se tornaram forças, eu passei a ser uma pessoa mais decidida, eu passei a ser uma pessoa que sabia o que quer. Quer dizer, uma vez que o Espírito Santo ele entrou, então eu passei a ter a força dele dentro de mim. Eu passei a ter um entendimento de que aquilo que eu estava passando era necessário. O desespero deu lugar a essa segurança, a essa certeza. A insegurança, a ansiedade deixaram de existir porque eu sei que Ele está comigo. Ele hoje se tornou para mim o meu tudo, se tornou a minha fortaleza, a minha força, a razão do meu viver. E é isso que é o mais importante. Sem Ele, eu não teria forças para vencer. Lutas eu tenho e quem o busca também tem. Só que a diferença é que com Ele eu venci as lutas e vou vencer as que virão. Hoje eu sou grato a Deus por ter recebido o Espírito Santo, porque foi Ele que me fortaleceu nas minhas lutas, foi Ele que me fortaleceu nos meus desafios e, sobretudo, é Ele quem me dá o entendimento e o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele é quem tem dirigido a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nos dias de hoje, vivemos e convivemos em um mundo cruel. Um mundo onde a maldade destrói vidas, destrói lares. Onde então procurar e encontrar um lugar seguro? Onde estaria o esconderijo do Altíssimo? Quando uma pessoa deposita sua fé em Deus e pratica sua palavra, ela encontra esse esconderijo e passa a ser protegida por essa palavra. Por isso, fundamente sua vida na palavra do Todo-Poderoso, e Ele será seu esconderijo nas horas mais difíceis e cumprirá suas promessas na sua vida. Igreja Universal do Reino de Deus, há 40 anos, comprando a sua briga. Meu nome é Alessandra Zanuto, eu tenho 38 anos e antes de conhecer o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa, muito agitada, eu não tinha muita paciência com outras pessoas
Então, assim, isso me dificultava muito, às vezes, até mesmo no trabalho, porque eu sempre tive cargos autogerenciais que, com a minha agitação e a minha ansiedade, atrapalhava eu tomar decisões de estratégias. Era uma pessoa que eu não acreditava no amor, porque eu vim de uma separação, a minha família, todos são separados, todos traem. Então, assim, eu não acreditava mais no amor. Então, todo o vazio que eu tinha, eu jogava em cima do trabalho. Então, eu era uma pessoa muito workaholic, essa era a verdadeira palavra, uma pessoa que trabalhava muito, porque todo aquele vazio eu externava para o trabalho. E por não acreditar no amor, eu era uma pessoa que eu saía com várias pessoas, com vários homens, mas não querendo nada sério. Então, eu só tinha casos, eu não queria ter nada sério com ninguém. Eu acabei perdendo o emprego, era um emprego dos meus sonhos na época, e eu me vi sozinha, me vi isolada, tendo a minha filha para criar, o pai não ajuda. Então, eu cheguei a um momento que eu passei a pensar o que eu ia fazer da vida, né? E eu tive realmente pensamentos de morte. Eu nunca tentei me matar nem nada, mas passava os pensamentos que era melhor morrer, que eu e minha filha morresse do que ter a vida que eu estava tendo. E foi até que eu recebi o convite e eu fui. E quando eu cheguei, eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Eu me derramei para Deus aquele dia. Eu externei toda aquela vida que eu tive, eu consegui externar para Deus aquele dia e pedir para Deus se realmente Ele existisse e se realmente eu tivesse chances, eu iria servi-lo. Então, a partir desse momento, eu entreguei minha vida no altar. Eu não tinha nada para entregar para Deus, nada, a não ser a minha própria vida. Então, eu entreguei a minha vida no altar, comecei a fazer o que era, todo direcionamento que era dado, eu comecei a praticar. Eu tinha bastante dúvidas, eu tirava essas dúvidas que eu tinha e fui caminhando, até que chegou um momento que eu fiz um propósito com Deus, que era algo muito forte, que era um sacrifício muito grande para mim, como pessoa, era o meu eu que ia ser sacrificado. E eu falei para Deus, eu quero te conhecer. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Ali veio tudo, todo o meu passado, tudo parecia que eu estava sendo perdoada de tudo, assim, eu estava sendo realmente perdoada de todas as coisas que eu tinha feito antes de conhecer a Deus. E em seguida, eu buscando, eu querendo cada vez mais de Deus, com a minha vida sempre no altar, sendo obediente, sendo fiel, obedecendo tudo que era dado a nós, todo o direcionamento que era nos dado, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou mesmo. Eu comecei a me sentir uma pessoa forte, eu comecei a ter paz, eu comecei a perdoar tudo aquilo que eu não perdoava, mãe, o jeito de ser da família, sabe? Todas as traições que me deixavam muito chateada, aquilo eu comecei a perdoar, eu comecei a entender de tudo de onde vinha aquilo, eu comecei a ser uma pessoa mais tranquila com a minha filha, eu comecei a dar direcionamentos para ela, que até então a gente nunca tinha entrado numa igreja, então ela não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar em Deus, então eu comecei a ensiná-la também. E, de repente, eu comecei a ver que eu tinha um domínio próprio, ter domínio de toda aquela ansiedade que eu tinha, aquela agitação. Veio a calma, veio a paz, veio a tranquilidade, veio a certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer no seu tempo. Não importa quais são as lutas, o que acontece, tenha certeza que o Espírito Santo está comigo, que eu vou conseguir dar a volta por cima, que eu vou conseguir fazer acontecer. Então, assim, eu acho que esse poder, essa força que vem do alto mesmo, do Espírito Santo, é a coisa mais importante que hoje eu tenho. Eu era uma pessoa que eu não acreditava no amor. Hoje, eu busco e eu acredito nesse amor. Então, hoje, o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Tudo mesmo, assim, eu não coloco nada na frente dele. Tudo que eu faço, eu peço o direcionamento dele. Todas as coisas que eu vou tomar como decisões importantes ou não tão importantes, eu peço o direcionamento do Espírito Santo. Porque ele é a minha paz, é a minha fonte, é a minha base. E sem essa base, eu tenho certeza que eu não consigo chegar onde eu quero e não conseguiria estar onde eu já estou.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Arisson, tenho 27 anos. Desde cedo eu tive o conhecimento da palavra, os meus pais me levavam na igreja e a partir daí eu fui vendo que a palavra tinha o poder. Foi transformando os meus pais, transformando a minha família e chegou um dado momento que eu me interessei pela palavra para conhecer mesmo. E eu cheguei numa fase em que eu já estava sabendo o que era certo e o que era errado. E conscientemente eu resolvi me batizar. E assim eu me batizei através da palavra. Eu criei. Então eu comecei a me entregar a essa fé. Vivendo dia após dia. E eu lutava, e eu usava a minha fé. E Deus ia me abençoando, mostrando o caminho que eu deveria andar. Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a olhar mais ao contrário da fé, dúvida. Eu comecei a questionar, eu comecei a olhar mais para os prazeres que o mundo oferecia. Era provando bebidas, era curtindo novas pessoas, relacionamentos com pessoas, com mulheres. E eu comecei a ficar com uma e outra e aquilo começou a chamar minha atenção. Até que eu definitivamente me afastei. Chegou um dado momento que eu conheci uma pessoa e idealizei uma família. Só que eu idealizei do meu jeito, desobedecendo, desenfreado. Eu já cheguei a trair ela. Eu tive uma filha com ela. E aparentemente eu poderia ser um pai que dava atenção. Mas eu vivi uma vida de solteiro, fora de casa. Aí eu me transformei numa pessoa que eu não era. Eu nem me conhecia mais. Eu tinha muito ódio, muito orgulho. Eu tinha tristeza. Aparentemente, na frente das pessoas, eu era feliz, sorria. Mas só Deus e eu sabia, dentro do quarto, o que vinha na minha mente. Foi quando, num desespero de tantos problemas, eu já tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Perdi tudo mesmo. Eu tentei o suicídio. Mas veio uma voz no meu íntimo, veio um sinal de vida ainda, que eu poderia mudar. Foi aí que eu me separei da minha ex-esposa. Eu fui recomeçar tudo de novo, voltei para a casa dos meus pais. E eu decidi mudar, decidi me transformar. Porque dentro de mim ainda tinha um desejo ainda de ter uma vida, de ser feliz. Depois que eu ouvi uma palavra, aquilo me fez tomar uma decisão. Me fez tomar uma atitude para mudar. Então eu me libertei, eu tive um encontro com Deus. O meu ser foi renovado e, através de uma palavra, o Espírito Santo me selou. Eu lembro até hoje aquela noite em que eu saí tão feliz, tão cheio de paz, e deu vontade de contaminar todo mundo com essa alegria. E, graças a Deus, hoje eu tenho vivido essa paz, essa alegria. Eu trabalho, eu tenho um novo relacionamento com uma mulher de Deus, eu cuido da minha filha. E antes, quando eu precisava de festas, baladas, mulheres, curtição, sem nenhum limite,
hoje foi preenchido pelo Espírito Santo, pela alegria que eu tenho. E hoje eu tenho uma família, hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Hoje, pelo contrário, eu tenho para dar e vender. Eu ajudo as pessoas que um dia, outrora, foi pior do que eu. Então hoje eu ajudo, eu resgato pessoas que um dia teve uma vida destruída. Então essa paz, essa alegria que hoje me preenche também serve para ganhar outras pessoas, também para Deus. Pois é, essa é uma característica de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. A característica principal da pessoa ser batizada com o Espírito Santo é querer salvar outras pessoas, é querer ajudar outras pessoas, é querer levar outras pessoas a receber o mesmo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora.